Nesta aula, nós vamos ver o funcionamento do Google Forms. O Google Forms é um formulário online que pode ser utilizado de várias maneiras diferentes. É uma ferramenta muito versátil, né? Ela pode ser utilizada para coleta de dados, então você vai fazer uma pesquisa de opinião ou mesmo uma pesquisa científica e você pode utilizar o Google Forms, então, como uma plataforma para a inserção de dados. Seja os dados dos seus entrevistados, né, das pessoas que estão participando da sua pesquisa e elas preenchem os dados online e você já tem um banco de dados, você não vai ter o trabalho de codificação e de digitação dos dados, o que é bastante interessante. Seja no trabalho de campo, onde você tem um entrevistador que faz as perguntas, que aplica o questionário, e o entrevistador já preenche, utilizando um dispositivo móvel ou preenche direto no computador os dados dos entrevistados online. E aí também você já tem um banco de dados pronto. Além de ser utilizado para a coleta de dados, o Google Forms também pode ser utilizado para a realização de pequenos questionários, pequenos quizzes, valendo ponto ou não durante as aulas. Então você pode utilizar, por exemplo, no início da aula, aplicar um pequeno questionário, inclusive valendo ponto, ele tem recursos para fazer o seu questionário como um teste, uma avaliação, e permite também que você inclua o feedback, então pode ser um questionário automático, onde o aluno responde aquelas perguntas individualmente ou em pequenos grupos, em duplas, em trios, e já tem o feedback, se a resposta dele está certa, está errada, por que está certa, por que está errada. Isso agiliza bastante a aula, também permite a mobilização do conhecimento prévio. Você pode fazer um pré e pós-teste, você pode dar uma aula e ao final da aula fazer uma série de exercícios de aplicação daquele conhecimento, discussão de casos clínicos, situações clínicas. Então, o Google Forms ele permite várias aplicações. Um programa relativamente simples de ser usado, mesmo na sua versão gratuita, possui bastante recursos. E nós vamos então demonstrar para vocês a maioria desses recursos para que vocês possam utilizar ou nas suas aulas no dia a dia ou no desenvolvimento dos seus projetos de pesquisa. Espero que vocês gostem. Antes de iniciar as atividades da aula, você deve realizar o seu login no Google e ir até o Google Drive. A criação do formulário ela ocorre também aqui na opção Novo. Você deve clicar aqui em Mais e aparece aqui a opção Formulários do Google. Essa é a tela inicial do formulário. Alguns recursos são semelhantes ao Google Docs, então aqui à esquerda a gente tem o título do formulário, né? Aqui é o campo do formulário, propriamente dito. Antes de a gente ver o campo do formulário, nós vamos ver as opções aqui em cima. Então eu posso personalizar o tema, então eu posso trocar as cores, né? Posso escolher uma imagem para incluir no cabeçalho e posso trocar as cores do tema. Isso às vezes é útil quando a gente tem um questionário, a gente usa o mesmo questionário base para aplicar em populações diferentes. Vamos supor, você está aplicando um questionário de qualidade de vida e você quer gerar um banco de dados para alunos e um banco de dados para professores, ou um banco de dados para alunos de instituições diferentes. Então você pode utilizar as cores para visualmente no Google Drive ficar mais fácil de você localizar qual questionário é de qual turma. Você também pode alterar o tipo de fonte do seu questionário. Então, aqui tem algumas opções de personalização. Depois que você fizer a sua personalização, você clica aqui no X. Aqui a opção de visualização é a opção que mostra para você o seu questionário, permite que você simule o preenchimento do questionário. E aqui a opção de configurações. A opção para enviar o questionário, né, é diferente da opção compartilhar. Aqui no Google Forms a gente tem a opção de compartilhar também, que eu
convido outras pessoas para editar o questionário comigo, e a opção enviar é a opção para eu distribuir o questionário, eu enviar o questionário para as pessoas que eu quero que respondam o questionário. A gente vai ver detalhes dessa opção um pouco mais para frente. E aqui na opção mais, são opções de gerenciamento do arquivo, do questionário. Né? Eu posso fazer uma cópia, apagar, gerar um link para preenchimento, imprimir. Às vezes uma opção interessante, como o questionário ele fica visualmente muito agradável, e às vezes é difícil a gente fazer uma boa formatação do questionário no Word, você pode também inserir as perguntas aqui e imprimir um questionário que vai ser preenchido no papel a partir do seu arquivo do Google Forms. Adicionar colaboradores, que é equivalente ao compartilhar, que a gente viu tanto no Google Drive como no Google Docs. Aqui então esse campo aqui, perguntas, é o campo do seu questionário, né? E respostas é onde você vai acessar as respostas. Né? Então aqui eu posso fechar o questionário, então eu estou desenvolvendo o questionário, ainda não está pronto, eu posso fechar o questionário, ou já acabou o tempo de aplicação do questionário, eu não quero receber mais respostas, eu posso fechar o questionário. E essa opção aqui é para gerar uma planilha no Google Planilhas com as respostas do questionário. Então, é para você gerar o seu banco de dados. A partir do Google Planilhas, você pode exportar o arquivo para o Excel, semelhante ao procedimento que a gente viu para exportar o arquivo para o Word a partir do Google Docs. Antes da gente entrar especificamente no questionário, vamos ver aqui alguns detalhes nas configurações. Então eu tenho 3 abas em configurações, eu tenho a aba geral, a aba apresentação e a aba testes. A aba geral, ela vai definir a maneira que eu quero que o questionário seja aplicado. Então eu posso exigir que as pessoas forneçam o endereço de e-mail delas, e aí tem a opção de enviar uma resposta, né, um recibo da resposta ou não. Aqui tem como você limitar a uma única resposta por pessoa, mas se você clicar aqui, vai ser necessário que a pessoa faça o login, então ela tem que ter o Gmail, tem que ter uma conta no Google. Isso dificulta o preenchimento pensando em um projeto de pesquisa. Quanto mais você dificultar o acesso ao questionário, menor o número de pessoas que vai responder o seu questionário. Mas se você estiver usando para uma prova, para um teste, uma situação onde a pessoa tem interesse em preencher o questionário, é obrigada a preencher o questionário, você pode ativar essa edição. Os participantes aqui também têm 2 opções, né? Eles podem editar após o envio, eu sempre deixo essa opção desmarcada, e eles podem ver gráficos do sumário de resposta do texto. Aqui é opcional de acordo com o tipo de trabalho, o tipo de dado que você estiver coletando no questionário. Na opção apresentação, também no formato de apresentação, formato que a pessoa vai ver o questionário, observem que essa opção ela já vem marcada. E é importante que você desmarque essa opção. Mostrar um link para enviar outra resposta. Isso induz a pessoa a responder mais de uma vez o seu questionário. Então, a melhor opção é você deixar isso aqui desmarcado. Mostrar a barra de progresso é uma opção interessante para a pessoa ter uma ideia se ainda falta muito, falta pouco. Lembrando que questionários longos desestimulam o preenchimento. Se o questionário for longo demais, talvez não valha a pena colocar a barra de progresso. Isso aí você vai fazer a opção a partir do momento que você adquirir mais experiência com o uso do aplicativo. Existe a opção de embaralhar a ordem das perguntas, né? Então misturar aleatoriamente as perguntas. Pode ser interessante no caso de um teste, lembrando que nesse caso as questões elas têm que ser independentes, ou seja, a ordem de resposta de uma pergunta não interfere na pergunta seguinte, então elas têm que ser perguntas totalmente independentes. Se preencher esse requisito,
Então você pode optar por embaralhar a ordem das perguntas. E a mensagem de confirmação é sempre uma boa política você personalizar essa mensagem. Muito obrigado pela sua participação, ela vai ser muito útil, alguma coisa mais que demonstre mais atenção com o seu respondedor. E aqui a gente tem a opção teste, ela vem desabilitada, e a opção teste ela permite que você atribua um valor à questão, com a limitação aqui no Google Forms que as questões só podem ter valores inteiros, ele não aceita decimais, e que você possa também incluir um feedback. Se você for fazer um teste, for fazer uma prova, for fazer um quiz, que é importante a pessoa já ter o feedback, se ela acertou, se ela errou, ter acesso ao feedback escrito, é melhor que você ative essa opção, criar teste, antes de criar o questionário, porque aí você já pode inserir a resposta correta, o valor da questão e o feedback em cada questão. Se você não fizer isso, você esquecer de fazer isso e você já montar o questionário todo, não tem problema. Você pode vir aqui e ativar a opção teste, só que você vai ter que voltar no questionário questão por questão e configurar essas informações adicionais em cada questão. Eu vou deixar essa opção desativada por enquanto e depois eu vou ativar e vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa configuração. Então você mudou as alterações aqui, finalizou a configuração, você deve clicar em salvar. Se você clicar no X do lado esquerdo, ele vai desconsiderar as alterações que você fez. Agora vamos prestar um pouquinho de atenção então no questionário. Então eu tenho aqui o título do questionário, eu posso colocar aqui uma descrição, esse campo é opcional. Se você não colocar nada nesse campo, ele não vai aparecer apenas o título quando a pessoa visualizar o questionário. Vejam que aqui também ele vai salvando, né, as informações, assim como no Google Docs, né, ele já informa aqui que todas as alterações foram salvas. À medida que você for trabalhando, ele vai salvando aqui as alterações. Essa barra aqui da direita é uma barra do questionário em si. Então, ela permite aqui que eu adicione uma nova pergunta. A segunda opção aqui permite que eu importe perguntas de outros questionários que eu já tenha. Aqui eu posso acrescentar um título ou descrição. Então, eu quero dividir o questionário, por exemplo, em identificação. Ele sempre vai acrescentar a atividade por último aqui, né? Eu posso movimentar essa atividade, então, aqui o título. Então, eu vou pôr aqui, por exemplo, identificação. Eu vou perguntar idade, sexo. Aqui eu posso acrescentar um outro título, por exemplo, e criando uma nova divisão dentro do questionário. E aqui pode ser, por exemplo, dados profissionais, formação profissional. Então, a função do título é me ajudar a organizar o questionário para que fique mais fácil para quem está preenchendo entender o que eu vou perguntar. Eu posso colocar aqui uma descrição que também é opcional, e se eu não preencher esse campo, ele não vai aparecer no questionário. Aqui eu tenho a opção de adicionar uma imagem, adicionar um vídeo, e aqui eu tenho a opção de criar sessões. Quando eu crio a sessão, eu vou ter uma função um pouco parecida com essa aqui, né? Eu vou quebrar o questionário, só que quando eu crio sessões, eu posso condicionar a última pergunta de uma sessão a um pulo no questionário. Então vamos supor que eu estou fazendo uma coisa clássica em saúde, né? Eu pergunto para a pessoa se ela fuma ou não fuma. As próximas perguntas do questionário são apenas para as pessoas que fumam. Então, eu vou perguntar quantos anos fuma, quantos cigarros fuma por dia, posso perguntar se tem algum sintoma de bronquite tabágica.
Para quem respondeu não precisar responder essas perguntas, eu posso dividir o questionário em sessões. Então, eu tenho a primeira sessão. A última pergunta dessa sessão é: você fuma, sim ou não? Aí eu introduzo uma quebra de sessão. A próxima sessão vai ser detalhes sobre o tabagismo. No final dessa sessão, eu crio uma terceira sessão que contém o resto do questionário. Então, quem respondeu sim na última pergunta da primeira sessão, você fuma ou não fuma, vai passar para a segunda sessão e responder sobre os hábitos do tabagismo. Quem respondeu não na última pergunta da primeira sessão, passa direto para a terceira sessão. O fumante ele responde todas as perguntas da segunda sessão e entra normalmente na terceira sessão. Isso diminui o erro de preenchimento do questionário. Então, automaticamente, eu não mostro para a pessoa que tem perguntas que não se aplicam a ela, que não precisam ser respondidas por ela, eu não mostro para essa pessoa as perguntas. Então, é um recurso bastante interessante, é um recurso um pouco mais avançado. Eu não vou abordar em detalhes esse recurso aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida e quiser utilizar esse recurso, pode fazer as perguntas através do fórum ou me mandar um e-mail pessoalmente e eu ajudo a pessoa a construir as sessões. Vamos ver agora o funcionamento da pergunta, a inserção da pergunta. Então, aqui no campo pergunta, embaixo a gente tem aqui o ícone para duplicar a pergunta, para excluir a pergunta. Esse botão aqui ele torna a resposta obrigatória ou não. Então, se ele vem desativado, se eu clicar aqui, ele fica colorido, ele está ativado. Então, essa pergunta é uma pergunta obrigatória. A pessoa não vai poder enviar um questionário se ela não responder essa pergunta. E aqui nos 3 pontos eu tenho mais algumas opções. Eu tenho a descrição, aqui ir para a sessão com base na resposta, para poder, aquilo que eu acabei de explicar, de pular as sessões, e ordenar aleatoriamente as opções. Então, esse é um recurso novo, as primeiras versões do Google Forms não tinha essa opção. Você pode selecionar aqui, né? Então fica marcado, de maneira que automaticamente ou aleatoriamente ele vai embaralhar as opções. Se você estiver fazendo um teste, por exemplo, uma provinha, é interessante você deixar essa opção aqui marcada. Aqui é o título, o que ele chama do título da pergunta é o texto base e o enunciado, a instrução da pergunta. Aqui eu tenho as opções, é uma pergunta de múltipla escolha. Eu posso inserir uma figura aqui no texto base da pergunta. E aqui eu tenho as opções de perguntas. Então eu tenho aqui a pergunta de resposta curta, o parágrafo, que é uma pergunta dissertativa, a pergunta de múltipla escolha. A pergunta de caixas de seleção, ela é parecida com a pergunta de múltipla escolha, só que ela permite a marcação de mais de uma resposta. A múltipla escolha permite a marcação de apenas uma resposta. A lista suspensa, que é aquela do pop-up, então ela é muito parecida com a múltipla escolha, só que a hora que eu clicar, ela vai abrir uma janela para eu poder navegar e escolher qual a resposta que eu quero. Eu posso dar a opção para o respondente ele fazer o upload de um arquivo, ele me enviar um arquivo. Aqui eu tenho a pergunta linear, que é tipo uma escala de Likert, Eu coloco o menor número da escala e o maior número da escala. A grade de múltipla escolha, eu vou demonstrar para vocês, ela é útil quando eu tenho várias perguntas com o mesmo padrão de resposta. Então, eu tenho várias perguntas que a resposta é sim ou não. Então, ao invés de eu fazer várias perguntas de múltipla escolha com a resposta sim ou não, eu posso fazer uma grade de múltipla escolha. Cuidado com a grade de múltipla escolha, porque quando eu coloco muitas opções de resposta e o respondente vai utilizar um celular para responder o questionário, não aparecem todas as opções de resposta. Ele tem que rolar a tela lateralmente. Isso aumenta a chance de preenchimento incorreto do questionário. A grade de caixa de seleção é semelhante à grade múltipla escolha, só que a grade múltipla escolha permite uma única resposta por linha
E a grade de caixa de seleção ela permite mais de uma resposta por linha. Então, é basicamente a mesma diferença entre a questão de múltipla escolha e a caixa de seleção. Eu também posso definir um campo de data ou definir um campo de horário. Se eu começar a preencher uma pergunta como múltipla escolha, por exemplo, e quiser mudar essa pergunta para a lista suspensa ou para a caixa de seleção ou até para a resposta curta, o programa ele vai guardar a maior parte do texto possível, né? Então, se eu mudar entre múltipla escolha, caixa de seleção e lista suspensa, ele vai guardar toda a informação que eu já digitei. Eu não vou perder essa informação. Se eu mudar, por exemplo, de múltipla escolha para resposta curta, ele vai apagar as opções, mas ele mantém a caixa de texto. Um outro detalhe que eu esqueci de mencionar, mas assim como o Google Docs, o Google Forms também permite que você copie e cole o texto a partir de um arquivo de um editor de texto. Pode ser o próprio Google Docs ou o Word ou algum outro editor de texto. Para eu inserir a pergunta, eu estou pegando umas perguntas que eu já tenho escritas no Word, eu vou simplesmente copiar e colar. Então, considerando a definição de ciência em seu senso estrito, marque a alternativa que apresenta uma informação incorreta. Nas questões de múltipla escolha, se eu tenho as opções já em linhas separadas no meu arquivo original, eu não preciso ficar copiando e colando linha por linha. Eu posso já copiar várias linhas, clicar aqui, copiar e colar, e ele já distribui as alternativas nas linhas separadas. Então, eu não preciso copiar e colar alternativa por alternativa. Eu posso copiar e colar o conjunto de alternativas. Eu posso mudar a ordem das questões usando aqui esse íconezinho das 6 bolinhas, né? O mesmo ícone que está aqui que permite que eu mude a ordem das questões também. Tomem cuidado nas questões de múltipla escolha com essa opção aqui, adicionar opção ou adicionar outro. Né? Adicionar opção quer dizer que você está adicionando mais uma alternativa. Se você clicar aqui em adicionar outro, ele vai adicionar uma opção chamada outros. E aí quer dizer o quê? Que além a pessoa pode marcar uma dessas alternativas ou marcar a alternativa outros e escrever alguma coisa. Por exemplo, qual a sua especialidade médica? Você faz uma lista de 5 especialidades, a pessoa tem uma sexta especialidade, ela vai clicar em outros aqui e preencher essa especialidade. Então, cuidado com essa opção. Você inseriu a opção errado, é só você clicar aqui no X que ele vai apagar a opção que você inseriu. Você também pode inserir imagens nas opções, né? Então, poderia ser, por exemplo, usando o mesmo exemplo do Socrativo, poderia perguntar aqui qual das imagens, qual das radiografias de tórax abaixo mostram derrame pleural. E aí você colocaria 3 ou 4 fotos de radiografias para o aluno identificar qual que é a correta. Então não precisa ser só texto, a gente pode trabalhar também com imagens. Se eu modificar aqui, por exemplo, para a caixa de seleção, ele manteve as opções, só que ele mudou. Aqui era uma bolinha, agora é um quadrado, né? Indicando que a pessoa pode marcar mais de uma opção. Então, se você for usar a caixa de seleção, é importante colocar aqui, marque todas as alternativas pertinentes. Por exemplo, para a pessoa saber que ela pode marcar mais de uma alternativa. Se você usar a lista suspensa, ele também vai preservar o texto que você já escreveu nas opções, porque a lista suspensa também trabalha com opções. Se você mudar aqui para resposta curta, ele some com as opções, porque é uma pergunta aberta, é uma pergunta que não tem uma opção definitiva. E aí ele apaga as suas opções. Você vai ter que copiar e colar de novo as opções, caso você mude de maneira incorreta para um tipo de questão que não tem as opções. Então você preencheu a sua pergunta, aqui você pode passar para uma outra pergunta, adicionar pergunta. Ele vai abrir um outro campo.
Agora eu vou adicionar aqui uma grade de múltipla escolha para vocês verem como é que funciona a grade de múltipla escolha. Indique se cada uma das alternativas a seguir é correta ou errada. Então aqui eu vou pôr os enunciados, as afirmativas, e nas colunas eu vou pôr as respostas. Então eu vou colocar aqui correta, errada, e aqui eu indico os textos. Eu estou copiando e colando, né? Mas a frase é mais longa do que o campo, mas a frase está toda aqui. Inseri 3 alternativas, né, com opções de correto e errado. Aqui eu tenho 2 opções de resposta e eu tenho 3 alternativas. Quer dizer que a pessoa vai ter que indicar para cada uma se ela é certa ou se ela é errada. A gente deve evitar trabalhar com essas questões, que na verdade é uma questão de associação. Eu devo evitar trabalhar com o número de colunas exatamente ao número de linhas, porque o aluno ele pode acertar a questão aleatoriamente. Se eu mudar aqui para a grade de caixa de seleção, né, e, assim como eu fiz lá na múltipla escolha e da caixa de seleção, ele muda para um quadrado e a pessoa vai poder marcar correta ou errada em todas as alternativas, o que não é pertinente para esse tipo de pergunta que está presente aqui. Muito bem, se eu clicar aqui, vejam que aqui a pergunta está como obrigatória, aquela primeira pergunta, então aparece um asterisco vermelho, tá? E aqui essa pergunta ela não está como obrigatória, então não aparece um asterisco vermelho aqui indicando que ela é obrigatória. Vamos visualizar então o questionário. Ele vai abrir numa nova janela e essa é a janela que o seu respondedor vai ver, né? Então, aqui a primeira pergunta de múltipla escolha, o asterisco indicando que é uma pergunta obrigatória. E aqui a pergunta de grade de múltipla escolha. Então, vejam que facilita bem o preenchimento, diminui o número de perguntas, né? Mas eu não devo colocar mais do que 3 opções aqui. Se eu tiver uma série de perguntas que tem 4 ou 5 opções, eu devo fazer perguntas de múltipla escolha separadas. Porque, como eu já falei, é importante ressaltar, nos celulares, na posição vertical, se eu tiver mais do que 3 alternativas, aqui o respondedor não vai ver as alternativas à direita. E isso pode induzi-lo ao erro. Então eu tenho que testar o questionário aqui na tela do computador, mas é interessante que eu teste também o questionário na tela do celular, para ver se ele também está visualmente fácil de ser preenchido no dispositivo móvel. A pessoa acabou de preencher, eu vou clicar aqui em enviar, né? Aí ele me dá um alerta, essa pergunta é obrigatória, eu preciso responder essa pergunta de qualquer maneira. Eu clico aqui em enviar e sua resposta foi registrada, né? Então aquela pergunta lá da configuração, aquela opção lá da configuração. Muito obrigado por sua participação, ela é muito importante para esse projeto, né? Sua resposta foi registrada. Aqui basta fechar a aba para a gente vai voltar ao questionário que está aqui na aba do lado. Vejam que aqui apareceu uma resposta, que é essa resposta simulada que a gente fez. Agora vamos ver, então eu quero transformar isso aqui num teste. Eu queria, na verdade, dar uma pontuação. Eu esqueci de fazer isso, eu vou pôr as 2 perguntas como obrigatórias. Eu esqueci de fazer isso na hora que eu estava criando um questionário, ou eu criei o questionário com objetivo e agora eu quero usar esse questionário como um teste. Então eu vou vir aqui em configurações, testes, ativar a opção de teste. Eu quero liberar a nota imediatamente após o envio ou posteriormente. Lembrando, veja essa observação aqui, se você clicar aqui em posteriormente,
ele vai ativar a coleta de e-mails. Então, automaticamente, a pessoa vai ter que fornecer o e-mail para depois ela receber a resposta. Vamos ativar aqui só para a gente ver como é que funciona. Então, aqui tem valores, respostas corretas, respostas incorretas. Eu vou deixar todas as opções ativadas. Salvar. Né? Então, veja que ele acrescentou aqui, automaticamente, o endereço de e-mail, né? Pedindo para você incluir, para o seu respondedor incluir um endereço de e-mail válido. Por quê? Porque você colocou lá que ele vai receber as respostas por e-mail depois. Na hora que você clica aqui na pergunta, então apareceu aqui essa opção, chave de resposta. Né? E aqui tem um valor em pontos. Então, você clica aqui em chave de resposta, vai te perguntar quantos pontos vale a questão. Então, vamos colocar aqui que a questão vale 2 pontos. Tá? E eu tenho aqui a opção de adicionar um feedback. Eu posso digitar o feedback, né, um feedback para as respostas corretas, um para as respostas incorretas. Eu posso deixar um feedback só explicando a questão toda. Né? Eu posso acrescentar aqui no feedback um link para a internet, ou eu posso acrescentar um vídeo aqui no feedback. Eventualmente, eu também posso deixar o feedback vazio. Se eu deixar o feedback vazio, não vai aparecer o feedback nenhum. Tá? A partir do momento que eu atribuo um valor e que eu adiciono a pergunta, eu também devo indicar qual é a resposta correta. Para indicar a resposta correta, vejo que ele aceita mais de uma resposta, mesmo numa questão de múltipla escolha. É só eu clicar aqui na alternativa correta, ela vai ficar marcada como verde. Eu clico aqui em concluído e ele já salvou aqui o valor da questão. Se eu quiser fazer alguma modificação, mudar o valor da questão, ou eu vi que eu marquei a resposta correta errado, é só eu clicar aqui em chave de resposta novamente. Essas questões de grade, quando eu utilizo o teste, eu tenho que definir um valor para cada pergunta. Tá? Então, cada uma das perguntas vale um valor. É diferente do Moodle. Lembra que o Moodle eu definia um valor para toda a questão. E o Moodle divide o valor da questão pelo número de alternativas. Aqui não. Aqui eu tenho que definir um valor para cada questão. E como eu destaquei da outra vez, né, no começo, ele não permite o uso de casa decimal. Então, os valores têm que ser inteiros. Essa alternativa aqui, ela não permite que eu coloque o feedback, mas eu posso marcar as alternativas corretas. Então, aqui concluído. Então, vale 3 pontos, cada questão vale 1 ponto. Eu não consigo ver aqui as respostas corretas. Para ver as respostas corretas, eu tenho que voltar aqui. Então, a opção teste é uma opção bastante interessante para você fazer trabalhos de maneira automatizada, para o aluno ter acesso à nota, para o aluno testar o conhecimento. Se você esquecer de preencher essa opção quando você estiver criando o questionário, você pode voltar lá, mas você precisa voltar lá em configurações, né, e ativar a função teste, e você vai ter que inserir essas informações novamente. Se a opção teste já estiver ativada, então ele aparece aqui já a chave de resposta para você já definir quantos pontos vale a questão, marcar a alternativa correta e inserir o feedback. Vamos testar aqui. Então ele pede meu e-mail. Vou marcar aqui. Então aqui ele não muda a cor. E clicar em enviar. Agora nós vamos alterar aqui a configuração do teste para imediato após o envio. Então não exige mais o e-mail. Na chave de resposta aqui eu vou colocar
um texto aqui só para simulação, então teste do questionário, salvar, e aqui visualizar. Enviar. E aí aparece a opção de ver a pontuação. Então ele mostra, ele mostra que eu errei a questão, a resposta correta é essa aqui, e aqui aparece o feedback. E aqui nas alternativas, na grade de resposta, ele não mostra nenhum feedback, ele só mostra se eu errei ou se eu acertei as alternativas. Então eu tirei 3 em 5 pontos possíveis, porque eu errei a primeira questão. Foram registradas 3 respostas. Esse resumo aqui, dessa forma, ele aparece porque está como um teste, senão ele apareceria os gráficos com as respostas. Então, como está aparecendo aqui, ele não estaria essa parte de distribuição de pontos, isso aqui é só porque é um teste, né? Nos outros questionários aparecem já alguns campos, alguns gráficos com as suas respostas. Como é que eu faço para poder deletar isso? Então, eu estava fazendo um pré-teste, eu estava testando as respostas. Para você apagar, você tem que vir aqui em individual e apagar uma por uma. Então, esse aqui é o primeiro formulário de 3. Você clica aqui na lata de lixo. E assim por diante, até você apagar todos os seus questionários do pré-teste. Então, zerou, não tem nenhuma resposta. Você testou o questionário, ele está pronto para ser enviado. Então, a última parte da aula, como eu envio o questionário. Então, eu tenho 2 opções mais simples, né? Uma é a partir do próprio programa enviar por e-mail, e aí ele vai usar o meu e-mail cadastrado no Gmail para poder enviar o questionário, mas se não for um Gmail, ele não deixa eu enviar. Então eu posso aqui, esse aqui é a mensagem, né? Eu posso mudar o assunto da mensagem, e esse aqui é o formulário. Existe a opção de você incluir o formulário no e-mail. Então a pessoa vai receber o e-mail já com o formulário no corpo do formulário, se você marcar essa opção. Se você não marcar essa opção, ele vai receber um e-mail com um botão, né, com um link para ele preencher o formulário. Aqui a opção de adicionar colaboradores é a opção de compartilhamento, que a gente já viu nas outras aulas do Google. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Voltando aqui em enviar, né? A outra opção é você copiar o link, copiar e colar o link. Então você pode copiar o link e enviar por WhatsApp, enviar pelo seu e-mail pessoal, diferente desse e-mail que está aqui. Esse link é muito grande, né? É difícil porque tem que respeitar todas as maiúsculas e todas as minúsculas, então é difícil de você usar esse link. Aqui tem a opção de você encurtar o link, né? Então aqui eu tenho um link encurtado. Assim mesmo ainda é longo, por exemplo, para eu projetar esse link na sala de aula. É um link longo, com maiúsculas e minúsculas, é difícil das pessoas digitarem corretamente isso, então vai acabar te atrasando. No manual, existem algumas opções de encurtadores de link. Agora, uma opção interessante é o quê? Você gerar um QR Code a partir desse link. Então, lá no manual tem 2 sites que fazem a geração do QR Code. Então, você pode, por exemplo, gerar um QR Code e imprimir no material, em algum material que você vai distribuir para os alunos, ou projetar no slide e pedir para os alunos lerem o QR Code projetado na tela com o celular e preencherem o questionário na hora, né, pensando na sala de aula. Pensando no questionário de pesquisa, se você vai enviar o link, não tem problema, não tem muito problema se o link é longo, se é um link curto, mas o link curto ele assusta menos as pessoas, né? Esse link enorme aqui ele é um pouco intimidador.
E aqui uma opção avançada, que é a opção de você, é um código HTML, que vai permitir que você insira no site, por exemplo, um botão para a resposta do questionário. Então aqui já é uma opção um pouco mais avançada. Existe a opção também de você distribuir o questionário pelo Facebook ou pelo Twitter. Muito bem, então esse é o funcionamento, são as principais funções, né, do Google Forms para a confecção de um questionário ou de um teste online. É uma ferramenta muito interessante, existem outras ferramentas semelhantes a essa disponíveis, né, opções pagas. A grande vantagem do Google Forms, além de toda a versatilidade do programa, é que ele é totalmente gratuito nessa versão, que é uma versão muito completa e que não tem limite de respostas. Enquanto se você usar outros programas semelhantes, a versão gratuita de outros programas comerciais semelhantes a esse, você tem uma limitação ou do número de pessoas que podem responder, ou do número de perguntas que você pode fazer, ou das duas opções. Ele limita o número de perguntas e o número de respondedores. Assistam a aula quantas vezes forem necessárias, para que você domine bastante o programa e realize as tarefas para o módulo. Essa é a última aula das ferramentas do Google. Ainda ficou uma ferramenta a ser demonstrada, que é o Google Hangouts, que vai estar disponível na seção de videoconferências. Até a próxima!